Olá, seja muito bem-vindo na correção de exame de Biologia 1, UM 2024. Indo direto à questão número 10. Para o organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Temos a opção C, que diz corpo formado por várias células. Então, isto não é encontrado em todos os seres vivos, uma vez que existem seres vivos que são unicelulares, ou seja, que são formados apenas por uma única célula. Por exemplo, as bactérias, os protozoários, são unicelulares. E também existem seres que são multicelulares ou pluricelulares, como no caso de plantas, os animais. Então, essa é uma exceção. Então, o resto das opções encontramos em todos os seres vivos. Indo na questão número 2.10. Se o microscópio eletrônico mostrar mitocôndrias agrupadas ao redor de determinada região de uma célula, pode-se concluir que essa região estava... Então, temos como opção certa, opção A, estava em grande atividade metabólica. Por quê? Porque as mitocôndrias elas têm a função de produzir ATP. E ATP é usado para metabolismo da célula. Logo, se a célula agrupou mitocôndrias numa certa região, significa que essa região da célula estava em uma grande atividade metabólica. A questão número 3 diz assim: os vírus só são capazes de se reproduzir no interior de uma célula viva, onde ele altera o metabolismo celular, de modo que suas cópias sejam produzidas. Em virtude dessas características, os vírus são chamados de... Veja-se que a frase diz que os vírus somente se reproduzem no interior de uma célula viva. Significa que dependem da célula para se reproduzir. Então, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Indo direto à questão número 4, aqui diz: numa célula especializada na produção de proteínas, esperamos encontrar todas as características abaixo, com exceção... Temos a opção A que diz, do grande número de mitocôndrias. Então, as mitocôndrias são essenciais para a produção de proteínas, uma vez que elas providenciam ATP, que é usado nesse processo. Opção B diz, do retículo endoplasmático rugoso desenvolvido. Então, o retículo endoplasmático rugoso desenvolvido tem a função de produzir proteínas, de forma geral. Então, significa que se a célula está especializada na produção de proteínas, deve ter esse retículo endoplasmático rugoso desenvolvido. Opção C, do nucleolo bastante proeminente, ou seja, bastante desenvolvido. Então, o nucleolo no seu interior contém RNA ribossômico, ou seja, é responsável na formação de ribossomas. E ribossomas têm essa função de produzir proteínas de forma direta. Opção D, de grande número de cilos e de flagelos. Os cilos e flagelos têm a função de locomoção, não tem relação com a produção de proteínas. Então, essa é a opção certa, é que é exceção, opção D. Indo direto à questão número 5, uma célula jovem cresce à custa de proteínas por elas sintetizadas. Essas proteínas são sintetizadas, então quero saber onde é que são produzidas ou sintetizadas as proteínas. A única opção que mostra a organela celular que tem essa função é a opção E, que diz nos ribossomas, livres no citoplasma, que é o seu local onde se encontram. Indo direto à questão número 6, que diz: ao temperarmos uma salada de verduras com sal e vinagre, muito tempo antes de consumi-la, observamos um acúmulo de água que é libertada pelos vegetais. Esse fenômeno, então, primeiramente, é importante saber que qualquer questão que fala de água, movimento de água, estamos perante a osmose. Como definição, osmose é movimento de água de um meio menos concentrado de soluto, que é chamado de meio hipotônico, para meio mais concentrado de soluto, que é chamado de meio hipertônico. Então, significa que o tempero, vinagre, sal,
que foi colocado na salada fez com que o meio extracelular, ou seja, fora da célula, seja hipertônico, em virtude do meio intracelular, no interior de vegetais, que foi meio hipotônico. Então, a água que estava contida no interior dos vegetais é libertada para fora da célula, que é hipertônico. Então, opção certa, opção A. Recebe o nome de osmose, porque é movimento de água, e ocorre porque o meio extracelular, fora da célula, fica hipertônica, fica mais concentrado soluto, os temperos e tal, em relação ao meio intracelular, em que fica hipotônica. Indo na questão número 7. Assinale a alternativa em que constam apenas processos passivos de transporte através da membrana. Então, como tipos de transporte, podemos ter transportes que ocorrem através da membrana e também transporte que ocorre por meio de vesículas. Então, o transporte que ocorre através da membrana, temos transporte passivo e transporte ativo. O transporte passivo não há gasto de ATP, enquanto que ativo é aquele que há gasto de ATP. Então, o transporte passivo, lá temos subtipos. Temos a osmose, a difusão, em que a difusão pode ser simples, pode ser difusão facilitada. Enquanto transporte ativo, encontramos como exemplo bomba sódio de potássio. E o transporte por meio de vesículas, em que já não envolve membrana celular, temos como exemplo, né, a fagocitose, pinocitose. Então, a questão aqui pede transportes, ou seja, processos passivos de transporte através da membrana. Então, como a questão fala de processos passivos, estamos esperando aí aqueles que não há gasto de ATP, que é a opção D, difusão facilitada e a osmose. A propriedade de captar vida na luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar a energia luminosa para a síntese de alimento. O organelo 1, neste caso que tem essa função de captar a energia luminosa para a síntese de alimentos, esse organelo é cloroplastos. É onde ocorre esse processo que é chamado de fotossíntese, que contém um pigmento que é chamado de clorofila, capaz de captar a energia luminosa, que é posteriormente transformada em energia química. As indicações 1, 2 e 3 referem-se respectivamente. Temos a opção E, cloroplasto, fotossíntese e a clorofila. A questão número 9 diz: quando comemos em um restaurante, as saladas de alface que são servidas não contêm, em geral, sal ou nenhum tipo de condimento. As saladas são temperadas apenas na hora de comer. Esse procedimento evita que a salada murche rapidamente, pois quando adicionamos sal e outros condimentos à salada, então essa questão também tem a ver com a osmose. O tempero, nesse caso sal e outros condimentos, tornam o meio extracelular hipertônica. Logo, a água no interior da célula sai para o exterior da célula. Sai do meio intracelular, que é hipotônico, que tem menos soluto, para meio extracelular, que é hipertônica, que tem mais soluto. Então, depois, significa que a célula vai sofrer plasmólise, ou seja, a membrana plasmática e a parede celular irão se descolar. Então, temos a opção certa, a opção C. O meio externo torna-se hipertônica por causa de temperos, se forem colocados, e as células de alface sofrem plasmólise. Ou seja, a membrana plasmática e a parede celular se desligam, se descolam. Isso acontece sempre que uma célula vegetal estiver no meio hipertônica. Questão número 10, aqui diz: a fotossíntese é afetada por fatores abióticos. Se uma planta for mantida num ambiente com temperatura e concentração de dióxido de carbono constantes, a taxa da fotossíntese realizada passa a depender exclusivamente da ou do. Então, existem 3 principais fatores externos ou abióticos que influenciam na atividade fotossintética. Temos fator concentração de dióxido de carbono, temos fator temperatura
E temos o fator intensidade luminosa. Então, como a questão diz que a temperatura e a concentração de dióxido de carbono foram medidas constantes, significa passará a depender apenas de um fator abiótico, que é a intensidade luminosa. Opção C. Número 11, aqui diz: o processo de fotossíntese é dividido em duas etapas, tradicionalmente chamadas de fotoquímica ou fase clara e a química ou fase escura. Na primeira fase, não ocorre, na primeira fase mencionada na frase, que é a fase fotoquímica ou fase clara. Então, aqui não ocorre aquilo que está na opção E, que diz redução de dióxido de carbono. A redução de dióxido de carbono acontece na fase química ou na fase escura, onde o dióxido de carbono ele é reduzido em glicose durante o ciclo de Calvin. Então, o resto das opções, a opção A, que diz produção de ATP, a produção de ATP acontece na fase fotoquímica, produção de NADPH2 também acontece na fase fotoquímica, produção de oxigênio também acontece na fase fotoquímica, quando há fotólise de água. A questão número 12 diz: as plantas foram os primeiros organismos a colonizar a terra firme. Apresentam ciclos de vida com alternância de geração e diversidade de estruturas. Acerca desses organismos, assinale a alternativa incorreta. Então, temos aqui a opção A, que diz: nas briófitas, o gametófito representa a fase dominante. Está certo? Opção B, nas pteridófitas, o esporófito representa a fase dominante. Também está certo? Opção C, o gineceu representa um conjunto de estames. Aqui não está certo, uma vez que o gineceu representa um conjunto de carpelos, que são órgãos reprodutor feminino da flor. Opção D, a corola representa um conjunto de pétalas. Aqui está certo? Opção E, o cálice representa um conjunto de sépalas. Também está certo. Então, a opção incorreta é a opção C. O gineceu representa um conjunto de estames, uma vez que o gineceu é o conjunto de carpelos. Ok? Indo na questão número 13, aqui diz: é uma novidade evolutiva, característica derivada, compartilhada por alguns organismos do reino plantae. Então, a questão pede a novidade evolutiva, compartilhada por alguns, ou seja, nem todos, né? Nem todas as plantas, mas sim algumas plantas. Então, algumas plantas, na evolução, nós temos como novidade os vasos, aí estamos a falar de pteridófitas, estamos a falar de gimnospermicas e as angiospermicas. Apresentam vasos, enquanto que briófitas não. Por isso que essa é uma novidade evolutiva de alguns. Temos também a opção C, que diz semente. Semente também é de alguns. Por exemplo, aí temos que tem semente. Estamos a falar de as gimnospermicas e as angiospermicas. Apresentam semente. Também é de alguns. Então, por a questão de dizer alguns, já temos um choque de duas opções, opção B e opção C. Mas se a questão não colocasse alguns, viesse assim, é uma novidade evolutiva compartilhada por organismos do reino plantae, aí seria embrião, porque todos os organismos do reino plantae, todas as plantas, possuem embrião. Então, essa opção, número 13 não tem uma opção certa. A questão número 14 diz: os fungos são seres que, em alguns casos, morfologicamente se parecem com plantas, mas citologicamente e fisiologicamente são distantes delas. Sobre os fungos, é correto afirmar que os fungos eles têm parede celular, formado por quitina, que é a opção C. Temos aqui a questão número 15. Aqui diz: os musgos são plantas que vivem em ambientes úmidos e sombreados. Apresentam porte bem reduzido quando comparados com outros grupos de vegetais. Nos musgos, a água e os sais minerais chegam a todas as partes da planta. Então, os musgos, primeiramente, é importante saber que fazem parte, é um exemplo de briófita, são briófitas. Então, as briófitas não apresentam vasos condutores. Agora, como é que eles fazem a condução de seiva bruta e seiva elaborada?
Então, eles fazem a construção de seiva bruta e seiva elaborada porque o transporte é feito de forma passiva de célula para célula. Logo, opção certa, opção número 16, aqui diz. Na história evolutiva, aceite, pela maioria dos zoólogos, o primeiro grupo de animais a apresentar simetria bilateral acompanhada de processo de cefalização é o dos, então temos aqui como opção certa a opção D, os platelmintes. Então, os platelmintes são o primeiro grupo de animais que tem simetria bilateral, ou seja, é possível fazer divisão em duas partes iguais. E também é o primeiro grupo que é acompanhado de processo de cefalização. A questão número 17 diz: os tecidos conhecidos como permanentes são aqueles em que as células estão diferenciadas e especializadas. De uma maneira geral, esses tecidos podem ser classificados de acordo com a função que desempenham na planta em tecidos de revestimento, de condução, secretores e sistema fundamental. Entre os tecidos a seguir, marque o único que não é um tecido permanente. Então temos como opção D, câmbio. O câmbio não é tecido permanente. O câmbio, assim como o felogênio, são tecidos meristemáticos. Enquanto que o epiderme, xilema, floema, esclerênquima, assim como o colênquima, são tecidos permanentes ou tecidos definitivos. Então, número 17 é a opção D, câmbio. Número 18, a questão foi anulada, infelizmente, devido à invisibilidade da imagem, das setas, por onde apontam. Temos aqui a questão número 19, aqui diz: após a retirada de um anel completo da casca de um tronco, anel de Malpighi, analise. Para perceber, trago aqui uma imagem que ilustra este acontecimento. Temos aqui a planta que já foi removida o anel da casca, em que esse anel de casca chama-se anel de Malpighi. A remoção do anel da casca implica a remoção também dos vasos floemáticos. Vasos floemáticos conduzem a seiva elaborada, açúcar, em que é produzida a nível das folhas no processo de fotossíntese e é conduzida para a parte de baixo, nesse caso as raízes. Então, quando é removida esse anel de casca, remove-se assim, nessa região, os vasos floemáticos. Isso irá interromper a condução da seiva elaborada de cima para baixo. Então, nesse caso, haverá morte das raízes e, consequentemente, da planta toda. E a parte de cima de anel haverá acúmulo de seiva elaborada, uma vez que não irá atingir a parte inferior da planta. Então, voltando aqui às afirmativas, temos aqui a afirmação número 1, diz que a exceção da seiva elaborada não será prejudicada. Falso. Uma vez que a parte do anel também já foi retirada os vasos floemáticos que conduzem a seiva elaborada. Ponto 2. Ocorre acúmulo da seiva elaborada e formação de um tecido local. Verdade. É o que a imagem mostrou. Acima do anel acumula-se seiva elaborada, uma vez que não irá atingir a parte inferior da planta. 3. Ocorre acúmulo de seiva bruta e formação de um tecido local. Falso. Uma vez que os vasos xilemáticos que conduzem seiva bruta não serão afetadas. Ponto 4. As raízes e os demais ou as demais partes abaixo do corte deixarão de receber a seiva elaborada. Verdade. E ponto 5. A planta deixa de receber a seiva bruta e perde a fonte de obtenção de água e sais, morrendo. Falso. Então, como opção certa, a opção A, 2 e 4. A questão número 20 diz: das afirmativas abaixo está correta? Opção A. Nas plantas, a perda de água nas folhas, sob a forma de vapor, é denominada sudação ou gudação. Falso, uma vez que a perda de água sob forma de vapor denomina-se transpiração, enquanto que sudação ou gudação é a perda de água sob forma líquida. A linha B. A partir das raízes, a água alcança as folhas através do floema. Falso, pois é através do xilema que a água alcança as folhas. A linha C.
A abertura e o fecho dos estomas são determinados por alterações na turgência das células guarda. Verdade, uma vez que quando as células guardas ficam túrgidas, ou seja, com muita água, haverá abertura dos estomas, enquanto que quando as células guardas ficam flácidas, com pouca água, haverá fechamento dos estomas. A linha D. A partir das folhas, a seiva elaborada alcança as raízes através do xilema. Falso, pois é através do floema que a seiva elaborada irá alcançar as raízes. E opção E. Os movimentos estomáticos não são afetados pelos fatores ambientais, tais como luz, temperatura e conteúdo hídrico. Falso, uma vez que os fatores ambientais como luz, temperatura e água afetam diretamente nos movimentos estomáticos ou na abertura dos estomas. A questão número 21 diz: as plantas, assim como os animais, apresentam órgãos compostos por diferentes tecidos e com diferentes funções, como revestimento. Revestimento, temos aí a epiderme. Assimilação e reserva, temos o parênquima. Sustentação e condução. Sustentação temos esclerênquima e condução temos floema. Então corresponde à opção D. Número 22 diz: a clorose variegada das laranjeiras, conhecida como amarelinho, é causada por uma bactéria que, depois de instalada, se multiplica e obstrui o tecido responsável por levar água e nutrientes das raízes para a parte aérea da planta. Entre os sintomas da doença está a diminuição do tamanho dos frutos, tornando-os inviáveis para o consumo. Assinale a alternativa que apresenta o tecido obstruído pela bactéria. Então, veja-se que esse tecido obstruído tem a função de levar água e nutrientes das raízes para a parte aérea da planta. Então, significa que estamos perante o xilema, uma vez que o xilema conduz a seiva bruta, água e sais minerais. Indo na questão número 23 diz: o esquema baixo representa um cloroplasto. A propósito desse esquema, são feitas 3 afirmações. 1. É nas lamelas que se processa a fase luminosa da fotossíntese. Verdade, lamelas, assim como também os telacoides, ela onde acontece a fase fotoquímica ou fase luminosa da fotossíntese. Ponto 2. É no estroma que se processa a síntese final da glicose. Verdade, uma vez que no estroma dos cloroplastos acontece a fase escura ou fase química, em que um dos produtos finais é a glicose. Ponto 3. A seta 1 indica gás carbônico e a seta 2 oxigênio. Falso, uma vez que o dióxido de carbono ou gás carbônico deve ser fixado com as plantas, nesse caso que é a seta número 2, enquanto que o oxigênio deve ser liberado para o ambiente, que é a seta número 1. Então a afirmação certa a opção certa é a opção B, somente 1 e 2 foram verdadeiras. Indo na questão número 24 diz: a fotossíntese ocorre em 2 etapas, fotoquímica e química. Pode-se afirmar. Então, a opção A diz: elas são independentes e ocorrem no interior dos cloroplastos. Falso. Elas são dependentes. A fase química depende dos produtos obtidos na fase fotoquímica, depende dos ATPs obtidos lá, e também depende de pH2, que é obtido na fase fotoquímica. Opção B. A etapa fotoquímica sintetiza carboidrato e a etapa química libera oxigênio. Aqui está invertido, uma vez que a etapa fotoquímica é que libera oxigênio, pois ela é onde acontece fotólise de água, enquanto que a etapa química é que produz carboidrato, é que produz glicose. Opção C. O ciclo de Calvi ocorre na etapa química e se dá no estroma dos cloroplastos. Verdade. Então, é na etapa química ou fase escura onde ocorre o ciclo de Calvi. Então, a opção certa é a opção C.
Opção D. Na etapa química ocorre a fotólise de água. Até aqui está errado, né? Uma vez que a fotólise de água ocorre na etapa fotoquímica. Opção E. Na etapa fotoquímica ocorre a fotofosforilação e a fixação do carbono. Falso, né? Aqui não acontece a fixação do carbono. Somente aí podemos dizer que ocorre a fotofosforilação, mas não a fixação de carbono. Indo para a questão número 5, ou seja, 25 diz. A figura abaixo esquematiza as etapas que ocorrem durante todo o processo fotossintético. Então temos aqui a etapa fotoquímica, na primeira parte, onde há fotólise de água e liberação de oxigênio, e também é onde há síntese de ATP, que posteriormente vai ser usado na etapa química ou escura, e também aqui onde há a produção de NADPH2, que também vai ser usado na etapa química. E também é na etapa química a seguir onde há fixação de dióxido de carbono. Ok? E daí vamos ter como produto glicose a partir da redução de dióxido de carbono. E também teremos aí a redução de ATP. ATP vai ser transformado em ADP mais fósforo, e o NADPH2 vamos ter como produto final NADP apenas. Então, temos aqui a questão. Baseado nas características do processo, afirma-se que a fotossíntese pode estar relacionado ao controle da temperatura da Terra. Esta afirmação é correta visto que durante a fotossíntese, então, a elevada temperatura da Terra, ou seja, efeito de estufa, deve-se ao acúmulo de gases, em que o principal gás que causa o efeito de estufa é o gás carbônico, ou seja, é o dióxido de carbono. Então, uma vez que a planta fixa esse dióxido de carbono, para, nesse caso, produzir glicose, significa que as plantas contribuem na redução do efeito de estufa. Então, como opção certa, tem a opção número D, opção D, que diz a planta absorve dióxido de carbono da atmosfera. E, como esse gás é um dos principais promotores do efeito de estufa, ou efeito estufa, isto ajudaria a conter o aumento da temperatura global. Indo na questão número 26, aqui diz: nas paramêcias é observado um tipo de reprodução sexuada em que ocorre a troca de material genético. Porém, não se observa um aumento no número de indivíduos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome dessa reprodução. Então, essa reprodução consiste na troca de DNA, troca de material genético. Chama-se conjugação. Opção D. Enquanto que a cisparidade, também chamada divisão binária, é quando um ser divide-se ao meio em duas partes iguais, originando-se dois seres vivos. Fragmentação, a partir de um fragmento, origina-se um ser completo. E temos aqui a esporulação a partir dos esporos, em que nas condições adequadas origina um novo ser. E a divisão múltipla seria a cisparidade, mas além de serem duas partes iguais, aqui nós vamos ter várias partes, várias divisões múltiplas. Indo na questão número 27, diz: pseudópode ou pseudópodes são. Então, como definição, pseudópodes são expansões protoplasmáticas transitórias que permitem locomoção e apreensão do alimento. Então, em suma, a função de pseudópodes é de locomoção e apreensão de alimento. Indo na questão número 28, diz: sobre os platelmintes, marque a alternativa incorreta. Então, é incorreto afirmar que todos os platelmintes são parasitas, uma vez que existem platelmintes que têm uma vida livre, como no caso de planária. Indo na questão número 29, diz: das características relacionadas a seguir, qual não se refere ao tecido epitelial? Então, temos aqui a opção A que diz células justapostas, isso ocorre no tecido epitelial, por exemplo, que forma a pele. Opção B, pequena quantidade de matriz extracelular, isso também é uma característica. Opção C, células com capacidade de contração. Então, essa aqui não é característica, né? Uma vez que o tecido epitelial não faz contração.
A contração acontece apenas no tecido muscular, nos músculos. Indo na questão número 30, diz: o alimento passa do esôfago para o estômago, como resultado de uma onda peristáltica. Assinale a alternativa que mostra o tecido responsável pela peristalse do sistema digestivo. Então, os movimentos peristálticos devem ser o tecido muscular liso, uma vez que faz contrações lentas e involuntárias. Indo na questão número 31, aqui diz: quais características permitem diferenciar um vertebrado de um invertebrado? Então temos aí como opção certa a opção C, que diz: invertebrados não possuem coluna vertebral e crânio. Estruturas presentes nos vertebrados. Indo na questão número 32, aqui diz: os animais abaixo representam 3 grupos de artrópodes. Em relação à sequência representada, as afirmações estão corretas, excepto a opção diz: os grupos 2 e 3 têm respiração traqueal. Verdade, uma vez que são representantes de artrópodes terrestres, enquanto que o 1 é aquático. Então ele tem respiração branquial 1, enquanto o 2 e 3, como são terrestres, têm respiração traqueal. Opção B: os animais do grupo 1 apresentam cabeça e o tórax fundidos. Verdade, uma vez que não há separação entre cabeça e o tórax. Opção C: o grupo 3 pode injetar veneno em suas presas através de quelícera. Verdade, uma vez que o quelícera funciona como uma espécie de pinça que injecta veneno nas suas presas. Opção D: os grupos 1, 2 e 3 têm o corpo revestido de quitina. Verdade, uma vez que os artrópodes eles possuem um corpo revestido por quitina. E opção E: o grupo 2 não tem sistema circulatório aberto ou lacunar. Falso, uma vez que os insectos eles têm sistema circulatório aberto ou lacunar, em que o líquido circulante é a linfa. Indo à questão número 33, aqui diz: o piolho é um inseto que pode alojar-se no couro cabeludo, alimentar-se de sangue e provocar prurido ou coceira intensa. A relação estabelecida entre o piolho e o ser humano é denominada de... Então, uma vez que o piolho ter a vantagem sobre o ser humano, aproveita-se de nutrientes do ser humano, estamos perante parasitismo. Opção A diz mutualismo. Mutualismo, as duas espécies se beneficiam. Nenhuma espécie prejudica a outra. Opção B, predação. Predação é quando uma espécie vai funcionar como predador. Nesse caso, vai matar a outra espécie diferente para poder se alimentar. Canibalismo. São espécies iguais, em que um deles irá matar o outro para poder se alimentar. Temos aqui amensalismo. Aqui temos um organismo em que irá inibir o desenvolvimento do outro organismo. Então ficamos com a opção D, parasitismo. A questão número 34 diz: nos vertebrados, qual dos sistemas indicados abaixo tem origem no cordão nervoso dorsal oco? Então temos aqui o sistema nervoso central, que é originado por cordão nervoso dorsal oco, uma vez que aqui encontramos o encéfalo e a medula espinhal. Opção C, sistema nervoso central. Indo na questão número 35 diz: o sistema digestivo humano é composto de um longo tubo e glândulas associadas que secretam substâncias responsáveis pela digestão química dos alimentos. Sobre a digestão humana, é correto afirmar opção A: na boca ocorre digestão mecânica pela ação de pitialina presente na saliva. Falso, uma vez que a digestão mecânica é aquela que não envolve a ação das enzimas. Opção B: na parede do estômago, as glândulas estomacais secretam pepsinogênio, enzima responsável pela digestão de proteínas. Falso, uma vez que pepsinogênio é uma enzima inativa. Na presença de ácido clorídrico, será ativada em pepsina.
E esta pepsina é que faz digestão de proteínas. Temos aqui a opção C. A digestão do quimo ocorre predominantemente no duodeno, sob a ação das enzimas contidas no suco gástrico. Falso, né? Uma vez que o suco gástrico estamos perante o estômago e o duodeno estamos perante o intestino delgado. Então são diferentes regiões. Temos aqui a opção D. A secreção produzida pelo fígado contém diversas substâncias digestivas e é responsável pela neutralização do quimo no duodeno. Falso, uma vez que as secreções que são produzidas pelo fígado, elas não contêm substâncias digestivas. Apenas lá encontramos a secreção que é o bilis, né? Enquanto que a secreção que contém substâncias digestivas, que neutraliza quimo no duodeno, é produzida ao nível do pâncreas, caso faz parte do suco pancreático. E a opção E, que é a opção certa, diz assim: uma secreção que atua no duodeno é a bile, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Aqui está certo. A questão número 36. O sistema endócrino é formado por diferentes glândulas endócrinas. Marque a alternativa que indica corretamente uma característica compartilhada por todas as glândulas endócrinas. Então, todas as glândulas endócrinas, elas produzem hormonas. Isso corresponde à opção D. Indo à questão número 37, diz: sabemos que o tecido muscular é classificado em 3 tipos: tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular não estriado ou liso. Conforme a informação acima, a alternativa que indica o tipo de músculo relacionado com a nossa locomoção é... Então, o músculo que está relacionado com a nossa locomoção é o músculo que está no tecido muscular estriado esquelético, que é a opção B, uma vez que faz movimentos voluntários. A questão número 38 diz: imagine que realizou um exame de sangue e você percebeu que houve uma grande queda no número de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Essa queda nos níveis normais desse elemento figurado do sangue pode levar a um quadro de anemia. Então, a diminuição de número de eritrócitos abaixo do normal é indicador da anemia. A questão número 39 diz: o tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo. Então, o tecido sanguíneo faz parte do tecido conjuntivo. E a última questão, a questão número 40, diz: assinale a alternativa correta sobre o sistema circulatório dos cordados. Opção A: o coração dos répteis apresenta 4 cavidades. Falso, né? O coração de répteis tem 3 cavidades. Opção B: o coração dos anfíbios apresenta 2 cavidades. Falso, também apresenta 3 cavidades. C: o coração dos peixes apresenta 2 cavidades. Verdade, em que a circulação é fechada e o sangue que circula pelo interior do coração é estritamente venoso. Então a opção C é a opção certa. Opção D: o coração das aves apresenta 3 cavidades. Falso, são 4 cavidades. Opção E: o coração dos mamíferos apresenta 2 cavidades. Falso, também são 4 cavidades. Folha de conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso.